Exemplo número 1. Fiquem atentos aí à questão da manulação. Mão esquerda e mão direita. A escrita que eu utilizei é a mesma escrita da bateria, certo? Então, bumbo no primeiro espaço, caixa no terceiro espaço e o chimbal representado por um X, porque na bateria é uma peça de metal, em cima da linha número 5. Bem devagar aqui o primeiro compasso, pessoal. Então, ó, como é bumbo e chimbal, a vassourinha está aqui para isso, né? Para representar exatamente a peça que eu senti a falta lá na bateria, quando eu decidi tocar o cajón. Então, se eu fosse fazer sem a vassourinha, e agora com a vassourinha. Tudo bem? Então, bem devagar, o primeiro compasso do exemplo número 1. Está em colcheia, tá? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Fiquem atentos aí à caixa. Tem um acento aí, o sinal de maior na matemática. Significa que é preciso tocar a nota com um pouco mais de força. Lembrando que, como nós temos só uma região do cajón para representar duas peças, ou seja, chimbal e caixa, o que vai diferenciar um do outro é o golpe, né? É a força que eu vou utilizar. Quando for chimbal, mais fraco. Quando for caixa, mais forte. Senão eu não consigo diferenciar uma peça da outra. Exemplo número 2. Atenção ao exemplo número 2. Nós já vamos iniciá-lo com colcheia. São 2 notas por tempo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Exemplo número 3. Fiquem atentos aí mais uma vez à manulação. Mão esquerda e mão direita. Eu escrevi 4 compassos, então tentem tocar sem interrupção. Vamos lá. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Atenção ao exemplo número 4, nós teremos adição de bumbo em relação ao número 3, né? Eu tenho o bumbo aí em colcheia no tempo 3. Fiquem atentos aí. Vamos lá, bem devagar. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Olha o destaque do golpe. Caixa e chimbal. Caixa e chimbal. Exemplo número 5. No tempo 1 do exemplo número 5, nós já teremos um bloco de figuras diferente aí, em relação aos demais, né? Lá na nossa aula de mesa, eu explico os elementos que nós vamos encontrar no método e nos blocos de figuras que nós vamos encontrar lá também. Eu ensino a forma de assimilar com as semicolcheias. Então, eu pensando em 4 notas das semicolcheias,
Em algum momento eu vou deixar de tocar alguma. Eu vou respeitar aquele espaço da nota, mas eu vou deixar de tocar. Nesse caso aqui do exemplo 5, eu vou deixar de tocar a segunda semicolcheia. Ela não está aqui porque a colcheia preenche até a segunda nota, né? Então, ao invés de contar um E mais E, que é a forma que eu ensinei para contar os blocos de semicolcheia, certo? Nós só vamos contar a primeira, a terceira e a quarta. 1 mais E, 1 mais E, 1 mais E. Então, essa é a respiração desse bloco de figuras aqui. É importante a gente ter isso na cabeça, a gente guardar, olhar para o bloco de figuras e já saber o som que ele vai emitir. Certo? Então, vamos ao exemplo número 5, bem devagar. 1 E mais E, 2 E, 3 E, 4 E. Mais devagar. 1 E mais E, 2 E, 3 E, 4 E. Exemplo número 6. Bem simples, né? O exemplo número 6 aí. Ele está todo escrito em colcheia. Até agora nós não nos deparamos com nenhuma pausa. Então vamos lá ao exemplo número 6. Iniciando com a mão esquerda, né? Atenção à manulação, atenção aos golpes na caixa que têm de ser destacados. Eu vou repetir isso aqui várias vezes, tá? Então vamos. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Mais uma vez. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Exemplo número 7. Também está escrito em colcheia. Vamos lá, bem devagar. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Exemplo número 8 também está escrito em colcheia. Vamos lá. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Exemplo número 9, também em colcheia. Porém, é importante, tá? Eu deixei claro aí, tentar tocar do compasso 21 ao 24. Então, nós vamos tentar tocar os 4 compassos sem interrupção. Bem devagar, vamos lá. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Do exemplo número 6 ao exemplo número 10, nós não temos muitas surpresas aí, né? Todos escritos em colcheia, é só ficar atento à manulação, ou seja, às letras das duas mãos e aos acentos, para que a gente possa dar dinâmica às nossas levadas, né? Exemplo número 10. No exemplo número 10, já vamos encontrar aí um bloco de figuras diferente. Se tiver dúvida, volta lá na nossa aula de mesa, que eu estou explicando como identificar, como contar, como assimilar
esses blocos de figuras que vão surgindo aí no decorrer do nosso método. Pensando em semicolcheia, no exemplo número 10 do tempo número 1, eu tenho 3 notas. Se eu for pensar em semicolcheia, eu não vou tocar a quarta nota. Por quê? A terceira nota é uma colcheia que se estende até o número 4. Então, eu respeito aquele espaço das 4 notas, mas eu não toco a última. Semicolcheia, 1 E mais E, 1 E mais E, 1 E mais, 1 E mais, não vou tocar a última nota, certo? Então, ao invés de 1 E mais E, vai ficar 1 E mais, 1 E mais, 1 E mais. A última nota não vai poder sair, porque a colcheia preenche até a nota número 4. A colcheia aí, no caso, é a terceira nota, tá bom? Nós temos 3 notas aqui, ó, um bumbo, uma caixa e um bumbo. A nota desse segundo bumbo é uma colcheia. O valor dela se estende aí até a última nota. Se nós estamos pensando em semicolcheia, né? Então, o valor dela se estende até aqui, ó. 1 E mais. Aqui eu não toco, mas eu tenho que respeitar o espaço ali da nota. Lembrando aí que tem uma variação, né? Bumbo, caixa, bumbo. Ok? Vamos lá. 1 E mais, 2 E, 3 E, 4 E. De novo. 1 E mais, 2 E, 3 E, 4 E. Mais devagar. 1 E mais, 2 E, 3 E, 4 E. Exemplo número 11. É bem semelhante ao número 10. Certo? Mas nós temos a adição de bumbo no contratempo do tempo 4. Ou seja, no E do tempo 4, né? 1 E mais, 2 E, 3 E, 4 E. Então, a diferença do 11 para o 10 é que tem uma nota de bumbo aí. Exatamente a última nota. Tá bom? Então, é só repetir aí os 3 compassos. Vou fazer mais uma vez o exemplo 11 bem devagar para que a gente possa entender. Dúvidas sobre esse bloco de figuras aí no tempo 1, volta na nossa aula de mesa. 1 E mais, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E mais, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E mais, 2 E, 3 E, 4 E. Exemplo número 12. Atenção ao exemplo número 12. No tempo 1, o mesmo bloco de figuras do exemplo 11 aí. E no tempo 3, nós temos o mesmo bloco de figuras que nós encontramos no exemplo número 5. 1 E mais, 2 E, 3 E mais E, 4 E. 1 E mais, 2 E, 3 E mais E, 4 E. É importante saber contar para que a gente possa assimilar esses blocos de figuras. No tempo 1, 1 E mais, 1 E mais, 2 E, 3 mais E, 4 E. 1 E mais, 2 E, 3 mais E, 4 E. Ajuda muito a gente entender que, se nós assimilarmos aí esses blocos maiores com as semicolcheias, é só cortar as notas que nós não vamos tocar. Exemplo número 13. 1 mais E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 mais E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 mais E, 2 E, 3 E, 4 E. Exemplo número 14. 1 E mais, 2 E, 3 E, 4 E. Mais uma vez aí o primeiro compasso. 1 E mais, 2 E, 3 E, 4 E. Segundo compasso. 1 E mais, 2 E, 3 E mais E, 4 E.
1 e mais 2 e 3 e mais e 4 e 1 mais e 2 e 3 e 4 e. Bem devagar os 3 compassos, tá? Exemplo número 15. Vamos começar a trabalhar com as semicolcheias. Atenção aí à inversão de mãos, ou seja, manulação. Tempo 1 com a mão direita. Como vamos contar a semicolcheia? 1 e mais e, 2 e mais e. Bem devagar, né? 1 e mais e. Tempo 1 de novo. 1 e mais e. Tempo 1 de novo. 1 e mais e. 2 e mais e. Foi até o tempo 2, né? É repetição. O tempo 1 é igual a 3 e o 2 é igual a 4. Vamos lá, bem devagar. 1 e mais e. 2 e mais e. 3 e mais e. 4 e mais e. Certo? Lembre-se de que o golpe diferencia chimbal de caixa. Ok? Exemplo número 16. Também em semicolcheia. Vamos lá. 1 e mais e. Fiquem atentos, né? É só direita e esquerda. Então, ó. Bumbo, chimbal, bumbo, chimbal. Esse bumbo aqui estou fazendo na mão direita, né? Que nós podemos, né? Eu passei alguns exercícios lá atrás utilizando o bumbo nas duas mãos. Tá bom? Então não é novidade nenhuma aí o bumbo na mão direita também. Certo? Então vamos lá. 1 e mais e, 2 e mais e, 3 e mais e, 4 e mais e, 1 e mais e, 2 e mais e, 3 e mais e, 4 e mais e. Exemplo 17. 1 e mais e, 2 e mais e, 3 e mais e, 4 e mais e, 1 e mais e, 2 e mais e, 3 e mais e, 4 e mais e. Exemplo 18. 1 e mais e, 2 e mais e, 3 e mais e, 4 e mais e, 1 e mais e, 2 e mais e, 3 e mais e, 4 e mais e. Então, reparem no tempo 1 do exemplo 18 que o bumbo entra na primeira e na quarta nota do primeiro bloco aí, né? Então, é 1 e mais e. 1 e mais e. 2 e mais e. 3 e mais e. 4 e mais e. Exemplo 19. 1 e mais e. 2 e mais e. 3 e mais e. 4 e mais e. 1 e mais e. 2 e mais e. 3 e mais e. 4 e mais e. Exemplo 20. 1 e mais e, 2 e mais e, 3 e mais e, 4 e mais e, 1 e mais e, 2 e mais e, 3 e mais e, 4 e mais e. Um pouquinho mais devagar. 1 e mais e, 2 e mais e, 3 e mais e, 4 e mais e. Exemplo 21.
Nós temos bumbo aí, né? Nas duas primeiras notas. 4 notas, nas duas primeiras tem o bumbo, né? Então vai ficar um E mais E. Um E mais E. Um E mais E. 2 E mais E. 3 E mais E. 4 E mais E. 1 E mais E. 2 E mais E. 3 E mais E. 4 E mais E. Exemplo 22. 1 E mais E. 2 E mais E. 3 E mais E. 4 E mais E. Mais uma vez. 1 E mais E. 2 E mais E. 3 E mais E. 4 E mais E. Exemplo 23. 1 E mais E. 2 E mais E. 3 E mais E. 4 E mais E. 1 E mais E. 2 E mais E. 3 E mais E. 4 E mais E. Exemplo 24. 1 E mais E. 2 E mais E. 3 E mais E. 4 E mais E. 1 E mais E. 2 E mais E. 3 E mais E. 4 E mais E.